Par. Salve, salve, beleza? Eu sou o Breno Floris. Sou o Bruno Manfrim. Estamos aqui no Liber e Vive, o colégio em Serra Negra, para desfrutarmos de um aprendizado imprescindível, um bate-papo, né? Com dois pais profissionais aqui, o Bruno com a Melissa e com a Liz, eu com a Liz, com a Flora e com o Manuel. Cara, eu confesso que só de pai profissional eu só tenho a experiência assim, ó, na veia mesmo, porque de estudo mesmo, eu li só o Bruno Bettenheim e algumas coisinhas isoladas de paternidade. Porque... Muito bem-vindos, internautas, ao vídeo de hoje. O tema, né, só para vocês ficarem situados, é por que estudar para ser pai e mãe. A gente estava debatendo exatamente isso e resolvemos já ligar a câmera e já tocar esse tema, que é uma coisa muito legal, é um tema muito relevante, que muitas vezes, na maioria das vezes, não é levado tão a sério e não é dada a devida importância. Por quê? Estudamos já para ser médico, para ser mecânico, para ser ator, para ser professor, contador, que mais? É que desde os 16 anos nós já temos aquela ideia de que preciso definir uma profissão, né? O vestibular está aí, eu fazer os testes vocacionais, eu preciso definir, aí tem a pressão do pai, da mãe, né, da sociedade, que você tem que se coçar. Tem que ser isso ou aquilo. Uhum. A administração, um direito. Apesar que muitos pais ainda respeitam isso, esse tempo de escolha que nem é muito definitivo. Tanto, cara, que você percebe, tem uma geração que tá muito em transição de profissão. Transição de carreira. Transição de carreira. É um assunto importante também pra gente tratar depois, né? Porque quanto mais tempo você tiver para definir, para escolher o que você quer da vida, porque, cara, convenhamos, né? Com 16, 18, 19 anos, você não tem a mínima. É muito difícil que você tenha ideia do que você vai ser. Você tem que escolher o que você... Ali é o vestibular, você lá com 17 anos, tem que definir o seu futuro. O que eu vou fazer da vida? É uma pressão desnecessária que, de geração para geração, foi posta nos adolescentes, né? Essa transição de adolescente para adulto. E você fica naquela neura de, putz, e agora? Direito ou medicina? Mano. Não, mas eu quero ser professor. Ah, mas não dá dinheiro. Ah, mas isso dá. Ah, eu vou fazer engenharia. Puta, mas eu odeio cálculo. Dá aflição de ver nego no ensino médio careca porque passou no vestibular, cara. Olha, hoje mesmo o Tiaguinho, que da escola, entrou de cabeça raspada dizendo que passou em publicidade e propaganda. Falei assim, ai, Deus abençoe, vai com fé e tomara que seja isso mesmo. Que seja isso que você tenha definido agora, na flor da idade. Olha, eu fui forçado a ter mais tempo para definir minha carreira de ator, cara. Sabe por quê? Porque eu repeti de ano. Eu repeti o segundo colegial, mas não de uma maneira consciente, vou repetir para ter mais tempo. Mas assim, foi bom para mim, cara, ter mais tempo para definir. Eu entrei na faculdade já com 18, não com 17, às vezes 16, que muita gente entra. Então deu tempo para, assim, também para escolher mesmo. Você não precisa repetir, você pode terminar o colegial. Que não é uma regra, não é. Não precisa, calma. Não é esse o tema, não é esse o teor. Você pode terminar o colegial e estudar. Você pode ser um autodidata, buscar conhecimento numa área que você... Primeiro você começa a trabalhar com o que der, né? Para fazer tua renda, para sair da casa do seu pai, para começar a se coçar na vida. Depois, se a tua profissão exige ter faculdade, como engenharia, medicina, direito, contabilidade, por conta de conselhos de classe, nutrição, psicologia, aí você entra na faculdade. Agora, dizem estudos que 70% das crianças até 6 anos, ou 5, 6 anos de hoje, 70% vão trabalhar com empregos que ainda não existem, vão ter cargos que ainda não existem. Então, tudo está mudando muito rápido, tudo é muito dinâmico e profissões, cargos, funções, aptidões, elas variam muito. Então você pode trabalhar com o que está. Até porque profissões vão deixar de existir, né? Profissões deixam de existir. Enfim, por que nós estamos falando tudo isso? Porque nós nos preocupamos muito com a nossa profissão, com o que nós vamos fazer da vida,
Mas, para a profissão mais importante do mundo, nós não estudamos. Nós achamos que um instinto, como minha mãe fez comigo, deu certo. Eu vou seguir meu instinto, um pouquinho do que minha mãe fez, um pouco de biotônico Fontoura, uma palmadinha aqui, um castigo ali. Resolve, paga toca um boleto a vida. de uma escola e a vida que segue, né? Mas não é isso. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Eu acabei de atender uma mãe preocupadíssima com a educação dos filhos, né? Dizendo assim, eu preciso estar numa escola boa, tal. Muitos pais, Bruno, procuram a escola, e eu, assim, na posição de escola agora, né? Dizendo que a gente vê muito essa terceirização da educação. E as pessoas se esquecem de que a escola faz parte do processo de escolarização da criança, né? Que a parte educacional, para quem que fica, e não é uma coisa que inventaram recentemente, não, né? Mas criar essa consciência é importante, né, gente? Eu acho que nós negligenciamos muitas vezes muita coisa que é nosso papel. Nós achamos que vai indo, vai tocando. E quando a gente fala de depender da escola, aí está um outro grande problema. Porque tudo mudou, tudo se atualizou, tudo se modernizou. Mas tem uma coisa que ainda do tempo de Napoleão, literalmente do tempo de Napoleão, que não mudou, é o ensino escolar, o ensino tradicional. Esse método, todo mundo uniformizado, bate o sinal, entra, recebe conteúdo, bate o sinal, recreio. 15 minutos para tomar um lanche, 10, 15 minutos para um banho de sol, bate o sinal, entra de novo, conteúdo, bate o sinal, vai embora. Esse padrão, essa fórmula funciona para a alfabetização em massa. Não tem um outro modelo hoje para a alfabetização em massa que não seja assim. Então, isso funciona. Agora, o que muitas escolas ainda fazem é a criança receber, independente da sua personalidade, da sua aptidão, das suas habilidades, receber o mesmo tipo de conteúdo e ser cobrado por aquilo. Então, você perde tempo na sua vida escolar aprendendo, decorando afluentes, nomes de rios, fórmulas de Bhaskara, datas, revolução, independência, proclamação e não sei o que, capital não sei da... Cara, e oração coordenada assindética. Porra, eu tinha um desespero, amo português, mas eu tinha um desespero com essas regras, cara. Então, assim, funciona para todo mundo? Não funciona para todo mundo. Muitas escolas, e nós estamos em uma que pensa dessa forma, já mudaram. A Escola da Ponte, quem tiver oportunidade, digita no Google a Escola da Ponte em Portugal. José Pacheco é muito, muito legal. Então, as escolas hoje já estão direcionando o seu ensino, o seu conteúdo, de acordo com a criança. Com matérias eletivas. Exatamente. Aqui nós não temos exatamente provas, nós temos projetos, né? Projetos. As escolas... Avaliações mais... As crianças têm essa... específicas. Ela consegue, mesmo crianças, se dedicar mais àquilo que gosta. As suas inclinações, as suas aptidões, elas estão sendo vistas pelos profissionais da escola. E muitas escolas já estão neste caminho, que é muito importante. Muito bom. Porque você passar a vida inteira cobrando daquelas crianças, daqueles alunos, as mesmas coisas, você vai empacotar criança, colocar numa caixa, para depois, lá na frente, quando ela chegar no mercado de trabalho, a empresa coloca lá no LinkedIn, buscamos profissionais criativos, resilientes que pensem fora da caixa. Mas você já nasceu fora da caixa. É que a escola tradicional te botou dentro da caixa. E aí você, depois de velho, tem que aprender a sair pensar da caixa. Então, jogar a caixa fora. Exato. Então, se você não botar a criança dentro da caixa, lá na frente ela não vai precisar sair da caixa, pensar fora da caixa. Não, nada disso. Deixar a criança ser criança, curiosa, exploradora,
investigador, aquele esponjinha que absorve tudo e aquela todas as curiosidade experiências da criança, que a vida né, já cara? proporciona, né? Deixar a criança... mas legal, mas eu não tenho uma escola assim perto de mim, eu não tenho condições de colocar numa escola que tenha essa visão. Como que eu faço? Cara, a minha tese, o que eu defendo ferrenhamente, é o autodidatismo. Se você quer que seu filho tenha matérias que não estão no ensino tradicional, não estão sendo dadas... Por exemplo, eu não tive educação financeira na escola. E me fez falta na vida adulta. Culinária. O que nós falamos em outros vídeos já, de gestão de sentimento, saber dar nome para os sentimentos. O que você está sentindo? Fazer a criança nomear o que ela sente. Muito legal. Não só, isso é frescura. Pô, é você que caiu. Não foi nada. Pulou. Não pulou, calma. Não pulou, ela caiu. Não foi nada, mas foi o seu dedo que ralou. Quem tem que falar se foi nada ou foi tudo é quem passou por aquilo, que é a criança. Então, eu acho que... É a tal da empatia do adulto. Se você não teve isso e você quer que o seu filho tenha, você vai buscar, vai se capacitar, vai aprender e você pode passar para o teu filho. Criança, ela se guia pelo exemplo. Não adianta... vamos para o momento clichê. Frases prontas. Anota aí. Eu vou lembrar de quem é a frase, mas diz: o que você fala tão alto que eu não ouço o que você diz. Então, o seu exemplo é algo tão claro na vida da criança que você dá suas palestras lá, gritar, subir no palanque e dar, eu não aguento mais, essa foi a última vez que fez isso, eu tô cansado, eu vou jogar teus brinquedos fora, se você não recolher teus brinquedos, eu vou pro lixo, eu vou dar para as crianças, o homem do saco. Toda essa palestra sua não tem valor nenhum, cara. Sermões. O sermão, palavras. Agora, o que você faz, o seu exemplo, a criança vai seguir. Isso você pode ter certeza. Então a máxima, o exemplo vale mais que 1000 palavras, é verdade? Não tenha dúvida, cara. Não tenha dúvida alguma. Você já deve ter, quem tem filho, já pegou seu filho te imitando o seu jeito, se você rói unha, coisas mais banais, ele te imita. Ele te imita. Sim. Né? Brinca que tem barba. E é muito louco ver isso no filho, né? É muito louco e perigoso. Peraí, às vezes me incomoda, cara. Falei, nossa, eu faço isso, eu ando assim. Então, exatamente. Alguns maus modos que eu preciso rever em mim mesmo. Exato, aí você se pergunta se meu filho é o reflexo de mim. Isso te orgulha ou te preocupa? Eu acho que aí que é a hora que você para e dá uma pensada. Que exemplo você está dando, né? O que você está passando para o teu filho? Quando ele olha para você, ele vê o quê? Tinha uma outra máxima, né? Que é meio equivocada, que hoje, assim, a gente consegue questionar, que era, lembra? Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Né? As autoridades paternas, assim, meio arcaicas, inclusive. Já foi atualizada, assim, né? Vamos lá. A gente poderia. A gente já está na hora de pensar diferente. Antigamente, né? As informações que nossos pais, nossos avós tinham era muito limitado, né? Então, hoje nós somos muito privilegiados por isso. Sim. De ter informação a um Google de distância. Exato. Então, o que você... a criança hoje ela não tem que ser obediente, ela tem que ser cooperativa. Quanto mais você bater e exigir e impor, mais distância você vai criar daquela criança. Você vai estar afastando. Não é para fazer isso. É ser muito simples. Tá vendo essa tomada aqui, Juninho? Não põe o dedo e vira as costas. Dá mais vontade de pôr, né? É óbvio. A criança é curiosa. Ô Bruno, legal essa coisa que você falou da cooperação contra a ser educado, né? Obedecer. Obediência contra a cooperação. Eu acho que esse viés, esse leque que se abre para cooperação
Tá na hora de É a acontecer. base da disciplina positiva. Muita gente fala, mas disciplina positiva, mas é permissivo. Não, não é permissivo. É exatamente encontrar o equilíbrio entre a rigidez e a permissividade. Você negar tudo, é muito fácil você falar não, né? É cômodo, né? Agora não. Agora estou trabalhando. Agora não, agora estou vendo um filme. Agora não, porque eu estou conversando aqui. Você tá sempre ocupado, É confortável. Ocupado a gente sempre tá. Ou né? você dá aqui num restaurante, dá o celular E também é confortável. cara, mas é assim, pra gente também dar uma movimentada na discussão, com 3 filhos, por exemplo, tem briga que eu não quero comprar com os filhos, sacou? Por exemplo, no restaurante. Tipo, e assim, restaurante já não é um ambiente de criança, mas às vezes a gente se pega e fala, caramba, eu trouxe todo mundo aqui no restaurante. E às vezes um recurso que os pais têm é o celular, por exemplo. Quando o restaurante não tem, tipo, uma ala kids bacana. O que fazer, assim, o que fazer nesse caso? Tipo, você tá com seus filhos, não sabe o que fazer, mas tem um recurso fácil, como um celular que não é tão... Né? Cara, aí nós vamos discordar. Eu acho que restaurante é sim lugar de criança. Se não tem uma área kids, poderia ter. É melhor, lógico, é melhor. A criança tem com que se entreter. Muitos restaurantes já tem até a própria toalhinha ali, sim, já vem o giz de cera, lápis de cor e tal. Entretém. Eu acho que é uma hora, assim, você não é a tela, dar o celular não é algo... Não é um crime. Longe disso. O que nós temos que fazer é deixar as coisas acontecerem na hora certa, né? Qual que é a hora da criança ter, quanto tempo. Tem estudo já que fala até a partir de 2 anos, de 4 anos, 6 anos, a exposição que a criança pode, que é seguro ela estar na tela. Mas no restaurante, por exemplo, eu acho que é uma ótima oportunidade da família conversar, da criança interagir, de você escutar, perguntar para a criança o que aconteceu naquele dia na aula, naquele passeio, com aquele amiguinho, o que ela quer fazer, o que vai fazer no Natal. Você conversar. Eu acho que a criança, a todo momento que você tiver possibilidade de trazer a criança para o convívio, para dentro da família, mostrar para ela o quanto ela é importante na roda da família, na dinâmica familiar, eu acho que tem que ser feito. A criança, ela tá demorando, tá com sono, tá com fome, vai dar 10 minutos aí no celular, tudo bem. Eu acho que não tem que ser o foco. Não tem área aqui, então eu vou dar o celular. Eu acho que não. Eu não tenho... O celular como o único recurso já é zoado. Você não pode usar o celular de babá, né? Para você conseguir assistir um filme, para você conseguir fazer alguma coisa. Não, eu acho que você tem momentos para falar. Olha, é uma coisa que eu falo muito, inclusive. Então como que fazer, cara? Papai, daqui 15 minutos eu vou parar 10 ou 15 pra gente brincar, tá bom? Eu vou fazer uma pausa. Agora eu não consigo. Mas daqui 15 minutos eu vou fazer uma pausa e a gente vai brincar, tudo bem? Tudo bem. Então você vai, escolhe a brincadeira, que a hora que eu sair daqui nós vamos fazer. Interessante. Vê se você vai querer brincar de forca, montar um quebra-cabeça, pintar um desenho. Você escolhe. E daqui 15 minutos a gente para mais 10, 15 e a gente brinca, beleza? Combinado? Bacana isso, hein? É um combinado. Pergunta, você faz isso? Você aí, do celular, de casa, você faz isso? Você conversa, você olha no fundo dos olhos do seu filho e você propõe uma coisa dessa, filho, agora eu não posso, mas me dá 10 minutos que a gente brinca daquilo que você escolher, mas já organiza o jogo, não é isso? Isso. Que eu já tô chegando. É isso aí. A criança, ela se sente importante do que você dá uma ordem, sai. Agora não. Agora não posso. Você não fala assim com sua mãe, com sua mulher, quer dizer, tem quem fale, mas não é ideal, né? Então, se a gente não fala assim, não é o ideal falar assim com um adulto, não justifica você falar assim com a criança. Né? Então, eu acho que o combinado, o acordo... Até porque ela já é capaz de compreender 100%, muitas coisas, né? 100%. A criança, ela reconhece o teu tom de voz no 4º mês de gestação. Isso é importante. No 4º mês de gestação, você já pode contar histórias para o seu filho, já pode ler livro. Quando ele nascer, ele vai identificar. Quando você falar com ele vai identificar que aquela voz
já é familiar para ele em algum momento. A gente começa a falar sobre narração de história na infância agora ou no próximo vídeo? Podemos puxar essa assunto, eu acho. Hein? Pô, esse é um assunto muito importante. Por quê? Outra pauta, tá? Por que contar histórias para o seu filho? E não só a literatura, não só Ruth Rocha, não só a Maria Clara Machado, né? Não só Ilan Breman, por exemplo, com infinitas possibilidades de qualidade que tem na literatura brasileira, por exemplo, mas histórias da família. Oralidade familiar que passa de geração em geração, né? O que você fazia quando você era criança, quando você tinha a idade do filho. Cara, gera uma curiosidade tremenda. O meu filho me pergunta, quando eu falo, papai, o que você fazia quando você tinha a minha idade? O que você fazia quando você tinha 8 anos? Cara, e é tão gostoso porque a gente resgata ao mesmo tempo a nossa própria história. E o nosso filho, as nossas filhas, não deixam de ser a nossa história, a história da nossa família continuando. A criança, ela gosta de saber disso. Ela gosta, e é uma necessidade mesmo, para você, enfim. A literatura, ela não tem contraindicações. Né? Uma das poucas coisas que não tem contraindicação é a literatura, é a história, é o conto, contar uma historinha para a criança, ler um livro, leia para uma criança, né? Eu acho que isso daí não tem efeito colateral. Nenhum, pelo contrário. Pelo contrário. Cara, tem um slogan, né? Leia para uma criança, mas leia para o seu filho, leia para a sua filha. Cara, amplia o repertório de palavras, só tem benefício, cara. Amplia o repertório verbal das crianças, né? Estimula a pensar melhor, proporciona assim, outras experiências que a criança está protegida, né, das sagas do herói, né? O herói às vezes só se ferra, mas a criança está lá preservada, mas ela está passando por aquilo também de alguma maneira, né? Mesmo que seja abstrata, e ela vai se fortificar por causa disso, né? E quando você cria bagagem, a famosa cauda longa, né? A criança, ela vai adicionando no seu repertório palavras, situações. Quando você trabalha a cosmovisão da criança, você trabalha a imaginação dela. Quando ela tiver um problema, ela vai... A primeira coisa que a criança... O ser humano faz... Ela vai puxar no repertório. Na sua gaveta repertório, no seu repertório. Você vai olhar lá, pô, já passei por isso. E eu resolvi dessa forma, ou eu vi o meu pai e a minha mãe resolvendo dessa forma. E ela vai acessar aquilo rapidamente na memória dela e falar, puta, é assim que resolve. Então, porque o protagonista... Porque geralmente os contos têm um final feliz? Porque realmente são resoluções de problemas imaginários que podem ser trazidos para as resoluções de problemas reais que as crianças têm. Então, eu acho que você estudar, tudo isso faz parte de estudar para ser pai e mãe. Não existe uma faculdade ainda, mas você buscar esse conhecimento, buscar esse autodidatismo para poder... O que eu quero que meu filho... O que nós estamos precisando mais hoje? De advogados, de médicos, ou de pessoas empáticas, pessoas resilientes, que aguentam não só pancada, mas o quanto aguenta voltar para a briga. O que nós precisamos mais? De contadores, de engenheiros, ou de pessoas que se colocam no lugar do outro, que sabem lidar com uma frustração, que sabem lidar com sair, ter jogo de cintura. Porque você hoje é seu filho, é uma coisa que a gente fala muito. Você não está criando filho, você está criando um síndico de condomínio, um chefe, um líder comunitário, um genro, um vizinho, um ator, um fotógrafo. Então, cara, você está colocando, hoje ele é seu filho, mas você está colocando no mundo um cidadão que ele vai ser várias coisas. Ele vai saber lidar na vizinhança, intermediar uma briga de vizinho, ele vai ser um líder comunitário, ele vai liderar uma ONG, ele vai ser um genro, vai ser um marido, vai ser uma esposa, um chefe, vai ser um empregado, e aí? Ele não vai fazer uma coisa só na vida, até porque a vida é boa porque é variada, né? Eu acho que o grande negócio, é você
alimentar o seu filho daquilo que você não teve e gostaria o que as escolas não proporcionam, muitas vezes, né? Educação financeira, saber lidar com dinheiro, qual a hora certa, podemos trazer um especialista aqui, qual a hora certa é mesada, tá certo ou tá errado? Qual idade pode dar mesada e ensinar a criança? Os bancos hoje estão criando aí contas kids. Os bancos digitais, principalmente, já lançaram conta kids para você abrir conta para o seu filho e tal. Então, a partir de que idade é legal eu introduzir isso nele? Né? Saber cozinhar. Porra, cara, amanhã ele vai fazer um mochilão, ele vai estudar fora, ele vai morar numa faculdade, numa república. E aí? Não tem quem faça uma panela de arroz? Não tem quem se vire? Viver de iFood, de pizza, de aplicativos de entrega. A gente não vai falar, de aplicativos de entrega de delivery. Então, e aí, cara? Então, E o prazer disso tudo, né? E o prazer de fazer um prato, de entregar. Você convida seu filho para fazer a comida com você? Nós já falamos em outro vídeo. Não vai a criança não vai cair a mão dela, nem vai se machucar. Se ela bater um bolo, um ovo, colocar farinha para você, a colher de açúcar, você estimula a criatividade. Pôr a mesa. Quando você traz a criança para cozinhar com você, para te ajudar numa tarefa de casa, você está trabalhando vários aspectos. Você está introduzindo a criança na sua dinâmica, está mostrando para ela quão importante ela é para o desenvolvimento da família, para a roda girar. Você está confiando nela, dando autonomia, está mostrando para ela que você confia nela. Não, pode pegar o pote de vidro, eu estou aqui. Põe 2 colheres de açúcar aqui nesse pote. Pega a faca e dá para o papai que eu vou cortar um abacaxi. Fico imaginando que isso empodere um pouco mais a criança. Sem dúvida, a criança ela se sente não só desafiada, como parte daquilo. Meu pai e minha mãe confiam em mim. Eu sou importante, eu consigo realizar. Põe a mesa, leva um prato e volta aqui e pega outro. Põe a manteiga, volta aqui, põe a toalha. Agora é hora de arrumar o quarto. Então você dando micro tarefas e micro coordenadas e deixar a criança se decidir, criar nela fazer com que esse poder de escolha dela sentir o poder de decisão de algo é muito, muito importante. Tudo isso faz parte de você estudar, buscar conhecimento e passar. Se não tem isso na escola, cara, você passa então, cara. Você vai estudar e você passa para tua filha, você ensina para teus filhos aquilo que você quer que ele desenvolva. O que você acha importante? Olha que bacana isso aqui que o Bruno acabou de dizer, gente. É muito importante que a gente dê autonomia às crianças, que a gente as estimule a participar da vida, da dinâmica familiar, né? Com pequenas tarefas simples em casa, como pôr a mesa, né? Crianças aí de 3 anos já dão conta de colocar uma mesa. E não é assim porque são superdotadas. Não. Porque elas já têm uma capacidade natural de contribuir com certas coisas em casa, né? Isso é uma coisa importante também. Seu filho não é um gênio porque ele pega o teu celular e faz assim. Não é. Tira isso da sua cabeça. Nossa, mas é uma geração tão inteligente, né? Nossa, não já entra no YouTube sozinha. Que vergonha. Né? E é muito... Não, gente, não é por aí, tá? A gente precisa calibrar um pouco o nosso olhar para aquilo que realmente importa na vida da criança, né? É sério, a educação é algo sério, né? A gente não pode ser negligente como pais, né? Como mães aí também que nos assistem. Então, acho que conversamos bastante, né, Bruno, sobre isso. Eu acho que tem pano ainda pra gente puxar próximos assuntos. Nos próximos vídeos a gente vai tratar e mergulhar em diversos assuntos. Fiquem conosco até o próximo. Se gostou, curta, compartilhe, mande para os amigos, ative o sininho e deixe o espaço aqui embaixo para comentar, para deixar sugestão de tema. Perguntas, cara. Mande perguntas aqui. É muito importante que você interaja aqui, dê um engajamento aqui. E se quiser bater um papo mais próximo, @pai de rosa e
Breno Floris. @Breno Floris. E encha nossas caixinhas de perguntas, mensagens, interações que nós vamos trazer aqui. E vai ser tema para muitos vídeos ainda. Valeu, Brunão. Mais um podcast aí, gente. Obrigado. Valeu. Até a próxima.